Vamos falar então rapidamente um pouquinho sobre série de Taylor para a gente poder quantificar essas diferenças. A ideia da série de Taylor é fazer uma aproximação. Por exemplo, eu tenho uma função que vai fazer alguma coisa assim. Eu conheço o valor da função num certo ponto x0 e eu quero usar essa informação para deduzir o quanto é que a função está valendo, qual é o comportamento dela num ponto x futuro. Então a expressão completa da série de Taylor é a seguinte: a função no ponto x, nesse ponto futuro, ela é a função no ponto original, no ponto que supostamente você conhece, no ponto a partir do qual você está expandindo a série de Taylor, é o termo técnico, mais f' em x0 multiplicado por x menos x0. E quando a gente tem a série de Taylor descrita só até aqui, a gente tem o que a gente chama de uma aproximação de primeira ordem. Porque o que a gente está fazendo é pegar a reta tangente no ponto x0 e continuar por uma distância x menos x0, e aí esses dois termos juntos iam dar um valor por aqui, que obviamente não é o valor exato da função, só seria o valor exato se ela fosse uma reta, mas se ela for qualquer outra coisa, pode não dar exato, mas vai ser uma primeira aproximação de primeira ordem, que envolve uma derivada. E a gente pode ter aproximações melhores conforme a gente for incrementando a nossa série. Então, se a gente tiver o próximo termo, que seria 1 sobre 2 fatorial, derivada segunda, sempre calculada, as derivadas são sempre calculadas no ponto a partir do qual a gente está expandindo, e os outros termos são sempre a diferença do ponto a partir do qual você está expandindo para o ponto futuro, elevado a potências cada vez maiores, e assim por diante com os próximos termos, seguindo exatamente essa mesma estrutura, x0, x menos x0 ao cubo, e assim por diante. Essa é a expressão geral da série de Taylor. O que a gente percebe é que quanto mais perto o x e o x0 estão, então se x menos x0 for uma quantia muito pequena, na hora que eu elevar essa quantia a potências maiores, vai dar um número bastante pequeno. O fatorial também é uma coisa que cresce rapidamente. Então a ideia é que a série de Taylor vai ser tão mais precisa quanto mais perto o x estiver do x0. Se eles estiverem muito longe um do outro, a gente vai precisar de mais termos para que esse fatorial que está aqui crescendo cada vez mais compense o termo x menos x0. Bom, a gente pode escrever a série de Taylor usando uma notação de ordem das funções. Então a gente pode escrever isso aqui como sendo a função é a função no ponto x0, mais um f, uma f' de x0, x menos x0, mais alguma coisa da ordem, esse O tem a ver com a ideia de ordem, da ordem de x menos x0 ao quadrado. Então, aqui ficou ruim o meu parênteses. O que quer dizer essa anotação da ordem? É alguma forma de tentar juntar todos os termos, de falar qual que é o erro, quanto que está faltando na minha série de Taylor se eu usar só os dois primeiros números. A definição formal dessa anotação é a seguinte: a gente diz que uma f de x é da ordem de uma g de x se, o que acontece? Se o limite, quando x vai para infinito, do módulo da razão entre elas, x, g de x, se esse limite for menor do que infinito. Então, vamos parar para observar. Uma função é da ordem da outra se o limite dessa razão, se o limite da razão entre elas for finito. Então isso quer dizer que quando é que isso aqui seria infinito? Por exemplo, se a minha f está crescendo sem parar e a minha g está constante. Isso aqui estaria indo para infinito. O caso em que vai para infinito, desenho esquemático, a f está crescendo sem parar e a minha g não está. Isso aqui esse limite iria para infinito. Limite iria para infinito.
A situação contrária, a situação em que a minha G está crescendo sem parar e a minha F está crescendo mais lentamente. Na hora que eu fizer essa divisão, eu vou ter, por exemplo, uma constante aqui dividido por uma coisa que está indo para o infinito. E aí essa relação aqui, esse limite, ele seria finito. Esse limite, nesse caso, ele é finito. Então, dizer que a F é da ordem da G quer dizer que é esse caso. Quer dizer que a F cresce mais devagar. A F cresce mais devagar que a G. Então, o que isso quer dizer no nosso contexto aqui da série de Taylor? A gente tem que a função original, essa F não é a mesma F que aqui, tá? Aqui é uma F genérica, aqui é outra F genérica, mas são duas coisas diferentes. Isso aqui é a expressão da série de Taylor, isso aqui é uma relação entre duas funções quaisquer. A minha série de Taylor ela tem um termo constante, um termo de primeira ordem e um termo de segunda ordem. E o de segunda ordem, ele abarca todos, na verdade. Os próximos, o cubo, o quarto, etc, etc, eles não vão crescer mais rápido do que esse termo do quadrado. Isso tem a ver com esse fatorial. O fatorial cresce mais rápido do que tudo. O fatorial cresce mais rápido do que uma potência. Então, é por isso que a gente pode se preocupar em parar por aqui. A gente não precisa escrever que tem termos de ordens maiores. A gente pode se referir à série de Taylor dessa forma. É um termo linear e um termo que tem a ver com o quadrado da distância entre os dois pontos que a gente está querendo calcular a aproximação. Agora, o que isso tem a ver com as nossas, com essas aproximações de derivadas? Como é que eu vou saber qual que é melhor que o quê? Como é que eu vou juntar uma coisa com a outra? Olhando aqui para a nossa figura da função, a gente vê que o ponto central, o ponto em que a gente está interessado em que as coisas aconteçam, e no qual a gente está calculando a derivada, é o ponto x1. Então eu vou fazer a expansão da série de Taylor a partir do ponto x1. Então, expandindo a partir de x1. E a partir do x1, eu vou tentar calcular quanto que vale a função no ponto x2. Então a ideia da série de Taylor seria a função no ponto x2, a função no ponto futuro, é a função no ponto conhecido, mais a derivada no ponto conhecido, multiplicada pela diferença entre elas, mais um termo que é da ordem de x2 menos x1 ao quadrado, que aqui é para juntar todos os outros termos que ainda sobrariam na minha f. Se eu reescrever isso aqui, eu tenho a mesma expressão em função de h, então eu teria alguma coisa do tipo f de x2 é igual a função de x1 mais a derivada no ponto x1 multiplicado por h, mais essa ordem alguma coisa que tem a ver com a ordem do mesmo h ao quadrado. Que x2 menos x1 é exatamente o h. Então isso aqui tem a ver com a distância entre os dois pontos ao quadrado. E eu posso tentar voltar para aquela expressão que eu tinha anteriormente, f de x2 menos f de x1, dividido por h. Então eu passei o f de x1 para lá, eu dividi todo mundo por h, isso vai sobrar do lado de cá a derivada do x1, e sobraria esse termo aqui, que é o h ao quadrado dividido por h. Então vai sobrar alguma coisa que é da ordem de h. Eu não sei exatamente que função é essa, mas ela não vai crescer mais rápido do que h. E é aqui que está a qualidade da nossa aproximação, porque a gente tinha aproximado pela intuição, aproximado a derivada, baseado nisso, como um ΔX sobre ΔY. E esse aqui, esse termo que está sobrando, esse é o erro que a gente está cometendo na nossa aproximação. Então, quando a gente aproxima
com um ponto para frente, a gente comete um erro que é proporcional a essa distância. Então a receita é quanto menor o h, menor o erro, como a gente já esperava, e é no máximo diretamente proporcional. Isso é quando a gente faz as derivadas para frente. Se a gente faz a derivada para trás, o que seria? A função no ponto x0 seria a função no ponto x1, mais, expandindo então agora a série de Taylor, do x1 em relação ao x0. Então isso aqui vai ser x0 menos x1, mais um termo que tem a ver com o x0 menos x1 ao quadrado. E aí as coisas são muito parecidas, é só tomar cuidado com o sinal. F de x0 é igual a f de x1 mais x0 menos x1 está ao contrário, porque o x1 é maior do que o x0. Então, na verdade, esse x0 menos x1 ele corresponde a menos h. Então, isso aqui é menos h f' de x1. E aqui seria menos h ao quadrado, vai dar, aqui dentro vai dar alguma coisa de h ao quadrado da mesma forma. A gente pode reescrever, então passar esse f para o lado de lá e reorganizar as coisas. Então a gente teria que, no final das contas, algo do tipo a f de x1 menos f de x0 dividido por h é igual a f' de x1. Aí seria um menos, alguma coisa pelo jeito que a gente está escrevendo, mas esse sinal aqui não faz diferença nenhuma. A gente não sabe quem é essa função. O que interessa para a gente é quão rápido ela cresce. Então não quer dizer que esse erro é sempre negativo, esse erro é sempre positivo. O erro pode ser para um lado, pode ser para o outro, mas ele é proporcional ao tamanho h. É isso que quer dizer essa notação. Então a gente vê que no caso da diferença para frente, a gente comete um erro da ordem de h. Da diferença para trás, a gente comete um erro também da ordem de h. Então a conclusão de toda essa análise é que não há, em teoria, uma aproximação melhor que a outra entre essas duas. As duas vão ser tão melhores quanto menor for o h, mas elas são, em teoria, e eu repito, iguais. Na prática, como a gente vai ter erros nas medidas que a gente está calculando normalmente, se a gente tiver só uma situação dessa, em que as medidas foram tabeladas, foram medidas, e não uma f que você tem a expressão analítica, nessa situação que as coisas têm erros, não vai ser apenas esse erro, isso aqui é um erro matemático, é um erro de truncamento, é um erro que, por a gente ter jogado fora termos de ordem superior na expressão analítica. Na situação prática, então, que você tem erros de medida se somando a esses erros analíticos, é possível que uma seja bem melhor que a outra, mas é difícil saber a priori. Essa aqui é só a análise teórica, e do ponto de vista teórico, uma, em princípio, é igual à outra. Mas se a gente juntar essas duas expressões que a gente escreveu, a gente consegue fazer alguma coisa mais interessante. Eu vou primeiro reescrever elas de uma forma um pouquinho diferente das anteriores, deixando mais explícita o termo de segunda ordem, e aí vocês vão perceber aonde que eu quero chegar. Então primeiro a gente tinha escrito, não, vou começar pela segunda. A f de x0 era a f de x1 mais a derivada no ponto x1, x0 menos x1, mas agora eu vou explicitar a derivada segunda calculada no ponto x1, multiplicado por x0 menos x1 ao quadrado, e mais, agora a parte que está faltando, né, a parte que eu estou truncando, é um termo proporcional a h ao cubo, proporcional a x0 menos x1 ao cubo. Isso é quando eu penso no ponto anterior, e quando eu penso no ponto futuro, eu tenho alguma coisa muito parecida. Eu tenho f de x1, f' de x1, x2 menos x1, mas eu tenho um termo aqui
f duas linhas de x1, x2 menos x1 ao quadrado, e ainda alguma coisa, algum erro da ordem disso aqui ao cubo. Então, subtrair, fazer a segunda equação menos a primeira. Então, a segunda menos a primeira, do lado esquerdo vai dar f de x2 menos f de x0, e do lado direito várias coisas vão se cancelar. Em primeiro lugar, esses dois vão se cancelar, evidentemente. E aí vai sobrar a derivada calculada no ponto x1, e aqui em evidência seria x2 menos x1 menos x0 mais x1. Então vai cortar o x1 que está aqui dentro, também vai se cancelar, e sobraria x2 menos x0. Esses dois termos aqui, em princípio, eles parecem diferentes. Mas percebe que x0 menos x1 nada mais é do que h, é a distância entre os pontos. x2 menos x1 também é h. Então os dois termos são a mesma coisa, metade da derivada segunda calculada no ponto x1, multiplicado por h ao quadrado. Então esses dois termos aqui também se cancelam. E o que sobrou é alguma coisa da ordem de h ao cubo. A gente não pode falar que um cancela com o outro, porque um erro aqui é diferente do outro, e eles não vão se cancelar, nem sempre vão se cancelar. Talvez a gente até vai dar uma sorte que eles possam se cancelar, mas em princípio a gente está fazendo aqui uma estimativa da pior situação. É por isso que a gente, com essa notação do O, a gente não pode fazer um menos o outro igual a zero, não é exatamente isso que a gente está querendo dizer. A partir dessa expressão fica claro que a gente pode ter uma nova aproximação para f' de x1, especialmente quando a gente percebe que esse x2 menos x0 é igual a 2h, afinal de contas, a gente tinha do x0 até o x1, a gente tinha 1h, do x1 até o x2 a gente vai ter mais 1h, então a distância total é 2h. Passando esse 2h dividindo, a gente vai ter a nossa aproximação, f de x2 menos f de x0, dividido por 2h, vai ser a derivada f de x1, mais alguma coisa da ordem de h ao quadrado. A gente ignora as constantes também, então não precisa escrever h ao quadrado sobre 2, basta falar que é da ordem de h ao quadrado. Ou seja, essa parte que está escrita até aqui é o que a gente chama de aproximação centrada. E aqui o nome em português é o único que a gente encontra mesmo. Porque em inglês é centered, então as pessoas não se dão ao trabalho de querer falar palavras estrangeiras sem necessidade nessa hora. Então, a aproximação centrada é uma terceira forma de calcular a aproximação da derivada no ponto x1, e é a melhor das que a gente viu até agora, porque o erro que a gente está cometendo vai ser proporcional a h ao quadrado. O nosso h é um número pequeno, então h ao quadrado é menor do que h. Essa é uma aproximação de ordem 2, é uma aproximação melhor. Intuitivamente dá para saber que é uma aproximação melhor quando a gente pensa que o nosso... Se a gente pensar no nosso x como um tempo, a gente está observando uma variável ao longo do tempo. Quando a gente está calculando essa aproximação dessa forma, x2 menos x0 dividido por 2h, a gente está observando a nossa função acontecendo por um intervalo de tempo igual a 2h. A gente está obtendo mais informação. Enquanto que quando a gente calculava as primeiras aproximações, a gente só observava por um período h, então a gente tinha menos informação. Essa é a intuição de por que a aproximação centrada vai ser uma aproximação melhor, em teoria, do que as aproximações de primeira ordem, as aproximações para frente ou para trás.